noite, graças e paz, irmãos. Louvado seja Deus, né? Acho que eu vou mandar voltar o pessoal que saiu a metade da igreja. Glória a Deus, a igreja tem futuro, né? Louvado seja Deus. Amém, irmão? Você está tudo bem com você? Você já falou com o teu irmão da direita, da esquerda aí? Deu um abraço nele já? Aperta ele aí por mim. Diga para ele, seja bem-vindo à casa do Senhor. Que a casa do Pai é a sua casa também. Como é bom estarmos juntos. Amém? Um abraço para aqueles também que estão aí através do canal da Vinho Novo, nos assistindo. Sejam abençoados e abraçados em nome de Jesus. Glória a Deus. Sempre nós estamos falando de que nós somos uma igreja profética, né? Que nós somos uma igreja que lutamos para trazer a existência daquilo que ainda não está acontecendo, mas nós profetizamos e crendo que irá acontecer. Amém? Nós temos uma palavra profética para esse ano, qual é, irmãos? Preparar, né? Para quê? Para ser usado, né? Como vaso de honra na mão do mestre. Amados, mais ou menos ainda não completou um mês que o pastor Celso está aqui, mas para quem gosta de estar lembrando, e eu gosto de ficar de olho nisso, porque eu gosto de estar acompanhando o rio profético daquilo que Deus tem falado conosco. Primeiro é a palavra profética, preparar, e aí vem nosso Pai e traz uma palavra sobre a questão das nossas escolhas. Aquilo que nós estamos vivendo hoje foi escolhas que nós fizemos lá atrás. É resultado das nossas escolhas. Se você quer viver coisas boas, comece a fazer escolhas certas. Escolha o bem e não o mal. Amém? Posteriormente ele falou sobre deixar um legado. Se você morresse hoje, o que você deixaria? O que seria lembrado? O que ficaria como exemplo? O que se poderia se pegar? Não, isso aqui é bom, né? E aí vem o pastor Tiago Prado e fala conosco sobre o preço do chamado. Que preço você tem pago pelo teu chamado, pela tua convocação? Eu sei que Jesus pagou um alto preço por cada um de nós. Por isso nós estamos hoje diante da mesa, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que preço você tem pago? Jesus pagou um alto preço por você. E você? O que tem pago pelo teu chamado? Então, olhando o que Deus vem falando, o que é que eu contemplo? E eu profetizo nessa noite que nós vamos alcançar. Deus quer nos levar a um outro nível. Deus quer levar nós, igreja, a um outro nível. Um outro nível de relacionamento, um outro nível, sabe, de conexão com Deus, de ouvir a voz do Espírito, de vida cristã, de vida espiritualmente, verdadeiramente vivida, uma vida cristã verdadeiramente. Amados, é como o pastor Tiago falou sábado passado, vivemos uma geração difícil, mas eu particularmente, eu não aceito estar incluso nessa estatística de cristãos fracos. Por que aqueles no passado viveram uma forma e nós não podemos viver também? Não, porque é outro tempo, vivemos uma outra situação. O evangelho é o mesmo. As boas novas, elas continuam aqui, aqui. E por que não vivê-las? Quando você ouve, né, as nossas escolhas, o nosso legado,
o preço da nossa vocação, aonde Deus quer nos levar. Eu entendo, pelo rio profético, há uma maturidade. Há uma maturidade cristã. Há um nível de relacionamento com Deus que nunca nós tivemos. Algo superior Deus quer nos levar. Agora, quando nós falamos em uma maturidade, vamos pensar. O Fernando aceita Jesus. Ele teve um encontro com o Senhor, algo impactou a vida dele, algo, abriu os olhos dele, convenceu ele, o Espírito Santo, e você aceitou. Ponto. Teu nome escrito no livro da vida. Legal. Parou aí? Não. Agora vem o desenvolvimento da tua salvação. E esse desenvolvimento é viver experiências que vão trazer maturidade para você e te levar a um outro nível. Porque nós temos um lugar para chegar. Não é que nós somos perfeitos, estamos a caminho da perfeição a ser alcançada. Aleluia! E quando me fala nesse desenvolvimento, nessa maturidade, nesse novo nível, no desenvolvimento da minha salvação, eu começo a pensar em produzir alguma coisa. Né? E a palavra de Deus diz que a gente tem que dar bons frutos, fazer as escolhas boas. Ainda não estou pregando não, viu, irmãos? Meia-noite é meu alvo hoje. Amém? Glória a Deus. Eu queria que a mídia me ajudasse muito nas palavras que eu vou pedir aqui no telão. Não estou pregando, não precisa ninguém ficar de pé. Eu queria ler com você em Mateus capítulo 7. Mateus 7. Versículo 17 ao 20. Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 7, verso 17 ao 20. Todo mundo achou? Amém? Quem não achou? Quem não achou, inscrições estão abertas ali, como diria o Cacá, não veio hoje, IFOM. Fale com o pastor Jaime, tá bom? Pode se inscrever. Capítulo 7, verso 17 ao 20 diz assim: assim toda árvore boa produz bons, porém a árvore má produz frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, aleluia, vá no Evangelho de João, capítulo 15, só para iniciar a conversa, tá, amados? João 15, verso 5. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Vou ler. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos, porque sem mim nada podeis fazer. Sem quem a gente não pode fazer? Quem? Jesus. Aleluia. Amados, dar frutos é uma consequência natural daqueles que permanecem em Cristo. É uma ação que resulta em estar perto de Deus. Se eu estou produzindo frutos, Deus está querendo nos levar a esse nível, é porque nós devemos estar pertinho de Deus. E se você não estiver pertinho de Deus, você não vai dar bons frutos. Ponto. É o que a palavra está dizendo.
Não existe isso, uma árvore má dá bons frutos, ou uma que é boa dá maus frutos. Seja uma árvore boa e dê bons frutos. Isso depende das tuas escolhas, daquilo que você quer deixar como legado, daquilo que você está pagando o preço pela tua vocação. Você precisa estar perto de Deus. Você precisa ter Jesus. Você precisa ser um templo do Espírito Santo. Você é um templo do Espírito Santo. Como é que você está cuidando? Aleluia. Frutificar é uma resposta natural daqueles que estão verdadeiramente conectados com Jesus. É uma evidência da nossa fé. Se você tem fé, você está conectado com Ele. Ah, pastor, eu não estou muito legal. Tua fé, você está meio incrédulo e não está tendo fé. Agora, abre a tua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículo 1 ao 3. Quero começar a pregar nessa noite. Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 3. Compreendeu, queridos, como Deus quer nos levar a níveis maiores, mas por isso precisa de nós estarmos perto de Deus, conectados a Jesus e produzir frutos. Hebreus capítulo 12. Amado, se de repente a minha voz vacilar e fazer igual o Mike uma vez, graça e paz. É que eu estou com um bichinho do ran-ran, que amanheci rouco, não sei porquê. Mas em nome de Jesus, estou curado. Amém? Capítulo 12, do verso 1 ao 3. Podemos ler? Do livro de Hebreus, todo mundo achou? Diz assim: portanto, também nós, visto que tenhamos, testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, Deixa eu começar a ler de novo aqui, eu acho que eu pulei uma linha. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus, aleluia. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Aleluia. Glória a Deus. Amados, o livro de Hebreus ele foi escrito para cristãos que estavam enfrentando perseguições e tentações, para tentar enfraquecer a sua fé e a perseverança que eles tinham em Jesus. Por isso que o autor escreve com tanta veemência sobre Jesus. E ele mostra, partes da história do povo judeu, de heróis da fé, de coisas que esses passaram e suportaram pela fé, mas chegaram até onde tinha que chegar. Aleluia. E dentro desta carta, amados, o capítulo 12, ela é uma parte crucial, porque ela é logo após o famoso capítulo 11, que é considerado, que é considerado e chamado a galeria da fé, ou então a galeria dos heróis da fé,
onde é apresentado diversos exemplos, né, de pessoas que lutaram, né, que se sustentaram pela sua fé. E no versículo 1 ao 3 que nós acabamos de ler, serve como um chamado à ação e exortação para a perseverança diante das dificuldades. De repente você pode estar falando, pastor, mas, cara, é muito difícil, nós enfrentamos durante a semana, durante os dias, no trabalho, na rua, sabe, na escola, na universidade, em todos os lugares, até mesmo dentro da igreja, sabe, dificuldades, perseguições. Às vezes, parece que a fé se foi, mas esse versículo está te exortando que você precisa perseverar. E ele ainda menciona essa nuvem de testemunhas. Ele está dizendo, olha, judeus, hebreus, olhem para aqueles que antecederam vocês, eles conseguiram, vocês podem conseguir também. E eu uso essa mesma palavra e digo para vocês, olhem para eles, vocês podem conseguir também. Mas ele menciona, presta bem atenção, ele utiliza, né, uma metáfora de uma corrida, né, onde os cristãos devem se livrar de fardos, de pesos que atrapalham a nossa caminhada, a jornada, a corrida, como você queira intitular essa tua vida até aquele dia, né? E nessa corrida deve ser com perseverança, sempre com um olhar fixo em quem? Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, você tem um grande exemplo para seguir, meu irmão. Quem? Você não quer olhar para os heróis do passado? Então olhe para Jesus que entregou a vida por você. Ele suportou tudo por causa de mim e de você. E Ele provou, Ele veio aqui em carne e osso, como eu e você, para provar que é possível sim, vencer as dificuldades, continuar íntegro e chegar até o fim dessa corrida. Você quer um exemplo para olhar hoje? Olhe para Jesus. Não desista, Ele não desistiu. Quando todos o abandonaram, Ele não desistiu. Ele tinha um propósito, Jefferson. Ele tinha uma meta, e Ele chegou na meta. Ele venceu, e hoje Ele está sentado à destra do Pai, a advogar a nossa causa diante do Pai, de cada um de nós, de mim e de você. O inimigo quer chegar lá e quer acusar, não porque fulano, ei, esse já foi lavado pelo meu sangue, toca não, toda a dívida foi paga, não existe mais injúria contra essa pessoa. Então você quer um exemplo? Siga o exemplo de Jesus. Ele é o nosso modelo de perseverança, e nós devemos lembrar o seu sacrifício na cruz. Por isso nós estamos diante da mesa, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Você quer um exemplo a seguir? Você quer um modelo? Modelo é Jesus. Então nessa tua corrida, nessa tua jornada, nessa tua caminhada cristã, precisamos deixar de lado todo o peso. O peso aqui, amado, no original, é tudo aquilo que nos atrapalha, que tira a gente do nosso propósito. Tudo aquilo que de repente parece até bom para você, mas está te atrapalhando na tua caminhada de fé, você precisa abandonar. Pode ver na leitura, presta bem atenção, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do... Então, não é a mesma coisa que pecado. Esse peso aqui é aquilo que nos atrapalha. De repente pode ser até uma coisa boa que você está fazendo, eu quero te dizer, mas está te levando para o outro lado, longe do caminho do Senhor, longe da tua jornada cristã. Você precisa abandonar.
Porque se você insistir, você vai esmurecer, você vai cair, você vai abandonar o caminho. Eu estou te exortando nessa noite. O Senhor está te exortando nessa noite, o Espírito Santo está te exortando. De repente você está fazendo algo que aparentemente pareça bom para você, mas está tirando você do alvo. Abandone, porque você vai desanimar. Cuidado, cuidado, estou te falando, cuidado. E o pecado, como você conhece, amado, ele penaliza, ele destrói, ele tira você do foco, ele te leva de novo para a lama, para o fundo do poço. Mas se você olhar fixo para o teu modelo, Jesus, você vai vencer. Olhe para Jesus, que suportou tudo por você. E diga não ao pecado. Diga não àquilo que tem te atrapalhado, que tem tirado você do foco, meu querido. Pode parecer bom, mas está te afastando de Deus. Abandone. Todas as distrações, impedimentos que venham te atrapalhar, chegar à linha de chegada, você tem que se livrar, meu amado. Você tem que abandonar. Está te atrapalhando? Está te desviando do propósito? De repente pode ser uma amizade. Mas a amizade, ela está te contaminando. É cruel dizer isso? Mas eu quero te dizer, se está te levando para o outro lado, abandona, enquanto ainda dá tempo. O que é que eu preciso me livrar? O que é que eu preciso deixar para trás? O que eu preciso abandonar na minha vida que está me atrapalhando? O que é que eu preciso fazer? Você quer respostas bíblicas? Eu vou dar para você. Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você. Amados, tem coisas que de repente você até não percebeu ainda, Zezinho. Mas você precisa perguntar para Deus. O que é que tem te atrapalhado? O Senhor vai te revelar. Agora, tem coisas, meu querido, que você já sabe que te atrapalha. E que já viraram até algo muito especial para você. Um ursinho, entendeu? Já virou um brinquedinho para você. E você sabe que te atrapalha. Pode ter certeza. Tem aquelas coisas que já viraram bichinhos de estimação. Coisas que não contribuem com o teu crescimento espiritual. Presta atenção, eu repito e vou repetir. Está te desviando do propósito? Abandona quanto ainda tempo. Deus quer te levar a um outro nível, igreja. Deus quer te levar, meu irmão, a outro nível pessoal. Buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas te serão acrescentadas. O teu espiritual vai refletir no teu material, no teu físico. Se você fizer as boas escolhas, até o teu material vai ser abençoado. Mas saiba de uma coisa, o espiritual é muito mais importante. Se aproxime de Deus, fique pertinho dele, busque um relacionamento íntimo, busque Deus, e você vai estar pertinho dele, e as demais coisas te serão acrescentadas. Você precisa desenvolver tua fé. O teu lugar não é só aí sentado. Tem mais para você. Tenho certeza que tem mais. Ah, pastor, mas aí eu vou ter que ser pastor? Não, significa você ser pastor. Tem muita coisa no reino para você fazer. Aleluia.
Agora, quais são esses impedimentos que me atrapalham? Você quer ver biblicamente? Nós vamos ler um bocadinho. Aí eu preciso da ajuda da mídia aí. Coloca para mim aí. Lucas 21, versículo 34 ao 36. Lucas 21, ao 36. Todo mundo achou? Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 34 ao 36. Vou ler. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então tem coisas que você precisa abandonar, tem aqui uma lista. Cuidado com o teu coração, para que não fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da vida, da embriaguez, das preocupações deste mundo. Já anotou aí uma pequena lista? Quer mais? Abre em Colossenses capítulo 3. Colossenses 3. Colossenses 3, verso 8 ao 9. Podemos ler? Olha o que diz. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Anotou? Não, pastor, mas é uma mentirinha só. E se tocar a trombeta nessa hora? Você vai ficar. E tem gente que já faz da mentira a verdade. Mentes cauterizadas. Coisas que você sabe que te atrapalham e que já viraram bichinhos de estimação. Então, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, tá? E mentira. Você já deixou isso. Por que voltar a fazer? Hein? Paulo fala de tudo isso. Cuidado, meu irmão. Quer mais? Vai lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Verso 21 e 22. Tiago, logo depois de Hebreus, capítulo 1, versículo 21 e 22. Vou ler. Portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Viu? Impureza moral, aparência de maldade. Abandone todas essas coisas e não seja só ouvinte, mas seja praticante daquilo que você tem ouvido, daquilo que você tem lido. Para que você não se engane a você mesmo, com a aparência
de que você está vivendo uma vida cristã real e você não está vivendo. Não viva de aparência, irmãos. Vivemos um tempo, nós estamos um tempo breve. E eu costumo dizer que o anjo que está com a trombeta lá na mão, olhando para o Pai, eu acho que ele está toda hora olhando para o Pai, viu, Magna? Com aquela expectativa, posso tocar? Aí ele levanta aqui, vem perto da boca, posso tocar? Pai, calma, calma, está chegando a hora. Então abandone, queridos, essas coisas que te atrapalham e viva aquilo que você tem vivido. Coloque em prática. É possível. Olhe para Jesus, o teu modelo, o teu maior exemplo. Jesus suportou até a morte, mas hoje ele está sentado à destra do Pai. Aleluia, glória a Deus. Vou ler um último para você. Poderia continuar dando lista para vocês, para a gente chegar até meia-noite, mas vou ler mais uma. Abre lá em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, logo depois de Tiago, capítulo 2. Estou pegando exemplo aqui de todos os apóstolos para você. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3. Vou ler. Despojando-os, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para... E se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Quantos aqui o Senhor tem sido bom? Então você tem experimentado. Você tem experimentado da bondade de Deus. Você já conhece quem te salvou. Você não vive se você não quiser. Você não segue se você não quiser. Você não faz se você não quiser. Você quer viver um novo nível? Você quer ser um cristão verdadeiro? Você quer viver uma vida espiritual verdadeira? Olhe para Jesus. Siga o exemplo dele. É possível, sim. Só não é se você não quiser. Se você quiser torcer o teu caráter. Se você quiser fazer o desejo da tua carne. Lembra das escolhas? Cuidado. Você está vivendo hoje o fruto das tuas escolhas. Quer coisas melhores? Produza frutos bons. Semeie uma boa semente para que você colha frutos bons amanhã. Olhe para Jesus, o teu modelo. Aleluia. Glória a Deus. Devemos fixar os nossos olhos em Jesus. Enquanto estamos nessa jornada, amado, nessa vida cristã, devemos e temos que manter os nossos olhos em Jesus. Aleluia. E nos livrar das distrações. Você tem que se livrar desses pesos, amados, porque eles podem te destruir. Se mantermos o nosso foco em um bom relacionamento com Jesus e termos perseverança, nós vamos concluir com sucesso a nossa corrida. Quem quer chegar na linha final? O interessante dessa corrida, que toda corrida que você vê por aí, existe prêmio para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, às vezes até o quinto. Mas eu quero te falar que essa corrida que o Senhor nos propôs, tem prêmio para todo mundo que chegar. Isso que é bom, né? Porque todos que chegarem lá, Jordan, vão receber o prêmio da soberana vocação. Aleluia! Isso não é bom? Chega, me estremece por dentro. Isso me estremece por dentro. Só Jesus pode, através do Espírito Santo, amado, nos capacitar para chegar ao fim dessa jornada. Se formos empenhados na nossa corrida e não
cedermos às distrações, nós vamos conseguir, Gilmar. Se formos empenhados, sabe? Se batermos o pé e dizer, não, eu vou continuar, eu quero. Nós vamos conseguir, pode ter certeza. Devemos crer, amados, assim como os nossos irmãos venceram no passado, nós também podemos vencer em Cristo, pois Cristo nós somos mais que vencedores, Paulo já falava isso. Se nós somos mais que vencedores, então, o porquê nos distrair? Essa é a questão. O porquê desta estatística de crentes fracos da nossa geração? Eu não aceito isso sobre mim, e eu profetizo que eu não aceito sobre vocês. Quem toma posse? Diga amém mesmo, meu irmão. Nós somos uma igreja viva. Creia. Nós podemos chegar lá. Nós podemos. Não desvia o teu olhar. Deixe de lado toda distração, todo peso, todo pecado, tudo que te atrapalha. Nós podemos, sabe, nós encontramos em Jesus inspiração, amado. Ele é a nossa inspiração. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Foi por Ele, é por Ele que nós estamos aqui. Porque se Jesus não tivesse sido sacrifício suficiente por nós, aonde nós estaríamos? Aonde você estaria? Então é possível. Jesus não veio nesse mundo em vão, pensa assim. Ele veio com um propósito, Ele veio com uma meta, para alcançar a cada um de nós. E Ele ainda disse mais ainda, deixa eu te lembrar, mais bem-aventurados e abençoados serão aqueles que não me viram e creram. Sabe de quem Ele estava falando? De mim e de você. Nós não vivemos aquela época, Carol. Nós estamos vivendo outra época. Nós só ouvimos, nós só lemos de tudo aquilo que aconteceu, mas nós cremos. Então nós seremos muito mais bem-aventurados e abençoados. Aleluia! Glória a Deus! Assim como Jesus suportou toda a sua trajetória, nós também com perseverança, com fé, podemos suportar, meu amado. Nós podemos. Tenha certeza disso, nós podemos. Irmão Augusto, nós podemos chegar lá. Creia nisso. Se firme nisso. Isso aqui é a bússola. É o teu leite genuíno. Busque como criança recém-nascida. O que é que uma criança recém-nascida faz por causa do leite? Mães, se você não der o leite, o que é que ele faz? Chora, berra, incomoda. Então se incomode, busque, beba, se alimente, acredite, se aproxime de Deus. É possível. E eu quero concluir. Já falei, leia a palavra. Se apegue ao reino de Deus. Se apegue ao reino. O que é que, ao teu olhar hoje, transparece o reino de Deus? Para você contribuir aqui na terra. Responde para mim. Participa, igreja. Ao teu olhar, o que é que transparece que seja o reino de Deus hoje aqui na terra? Responde para mim. Mais alto, irmãos. E você está onde hoje? Então se apegue à igreja. Ame a igreja. Ame a obra que ela realiza. Ame esse lugar. Ame o lugar que você congrega. É o reino de Deus. Participe. Não veja só o seu pastor suando. Não veja o seu pastor perdendo os cabelos. Não veja o teu pastor ficando com os cabelos tudo branco, a barba branca. Ajuda, participa. Se bem que eu quero ter uma coroa bastante linda, cheia de pedras preciosas quando eu chegar lá.
mas eu quero dividir contigo também. Mas parece, amados, que às vezes nós estamos sozinhos. E você faz parte do reino. Se apegue ao reino. Não faça a sua vida cristã uma fantasia. Parece que tem gente que vive a vida cristã uma fantasia. Ah, hoje eu vou para a igreja. Escolhe uma roupa, põe a Bíblia debaixo do braço, o melhor perfume, se ornamenta e vem. Entrou um anjo aqui na igreja. Viva a tua vida cristã. Viva. Tem muita coisa para você fazer, para você evangelizar, para você levar as boas novas. Tem muita coisa. Viva. Viva a tua vida cristã. Se livre dos teus fardos. Persevera. Perseverar, amados, é ter paciência, calma. Nós vivemos uma geração, 5G aí, que tem que ser tudo para ontem. Não, mas calma. Persevera, vai conseguir, vai chegar, você vai alcançar. Ah, eu quero ser advogado. Lembre-se, você primeiro tem que passar no vestibular e depois você vai ter que cursar 5 anos. Ah, é muito tempo. É o preço a ser pago. Então tenha paciência, persevere, tenha fé sempre, pois você vai obter a vitória. Porque se você desanimar, amados, desanima não. Desânimo é significado de derrota antecipada. Você escreveu essa? Desânimo é derrota antecipada. Desânimo é derrota antecipada. Então não desanima não. Não atrasa, o tempo passa. Não atrasa, o tempo passa. O tempo passa e passa depressa. Nossos sofrimentos, amados, não há de se comparar da glória que há de vir. Aleluia! Você crê nisso? Cara, eu vou passar, eu vou lutar, eu posso até sofrer, mas o dia que eu chegar lá, não terei fome, não vai ter mais doença, não vai ter mais preocupação. Eu vou viver diante do Pai, eu vou glorificar Ele todos os dias, todas as horas, todo o sofrimento vai acabar. Você crê nisso, Jorge? Um dia vai acabar, Jorge. Não vai ter mais dor na coluna, não vai ter mais dor, não tem mais nada. Acabou tudo. Eu vou receber um novo corpo. A glória do porvir. Será que isso te anima? Será que você tem essa esperança? Vai ter luta aqui? Vai. Jesus nos enganou, não. Ele disse que Ele passou e nós passaríamos, mas Ele venceu e nós podemos vencer. Nós não estamos enganando ninguém aqui, não. Aqui não tem os 3 pulinhos, não tem um caminho de sal grosso, não. Está aqui, querido. Quer sal grosso? Vem aqui que eu te mostro. Viva o cristianismo vivo e verdadeiro. Aleluia. Não quero nem fazer essa pergunta, Jorge. Eu tenho medo de perguntar se alguém aqui não tem a certeza da salvação. Eu tenho medo. Eu não estou perguntando, tá? Aleluia. Que possamos, amados, lutar e vencer. E eu quero ler a última coisa com você, aqui em 1 Pedro mesmo, capítulo 3. Eu sei que você ficou aí em 1 Pedro. Capítulo 3, na outra página. Estou encerrando. Vamos já celebrar a ceia.
Não se preocupe. 1 Pedro, capítulo 1, aliás, capítulo 1, do verso 3 ao 9. Olha que lindo. Capítulo 1 de 1 Pedro, do verso 3 ao 9. Podemos ler? Está escrito assim, ó: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Para quem está reservada? Para quem está reservada? Aleluia! Que sois guardados pelo poder de Deus. Olha, vou repetir, irmão, você está dormindo? Presta atenção, irmãos, versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, serás constritados por várias provações. Você tem passado luta? Hein? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, por que você luta? A tua fé está sendo confirmada. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, rendude em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória. Versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A nossa fé está sendo provada, está sendo confirmada. Aleluia! Por isso nós estamos diante da mesa do Senhor, para trazer à memória aquilo que me dá esperança. Um preço foi pago, Maria. E eu volto a fazer a pergunta do pastor Tiago de sábado passado. Qual é o preço que você tem pago? Qual é o preço que você tem pago? Jesus pagou um alto preço. Sua própria carne com o seu próprio sangue. Mas Ele alcançou. Ele venceu. E nós precisamos vencer, amados. Nós temos todas as armas para vencer. Isso é um tempo do Espírito Santo. Não desanime. É derrota antecipada. Aleluia. Por isso você está diante da mesa. Um momento esplendoroso como esse, profético. Eu quero te convidar a você ficar de pé. Eu digo para você, não tenho nenhum olhar de condenação sobre nenhum de vocês. Porque a graça foi para todos nós. Foi para alcançar a todos nós, inclusive eu e você. E eu quero te falar, meu irmão, nesse momento, antes que a gente celebre a ceia do Senhor. Se você precisava de uma oportunidade para fazer uma reconciliação, ou pelo menos reconhecer que você não está legal, que você precisa voltar à prática das boas obras, você está no lugar certo, na casa do Pai. E eu quero te dizer que você tem livre acesso. O véu já se rasgou. Você pode chegar aqui no altar e
ficar de pé, de joelho, se debruçar, tocar no altar, orar. Você precisa fazer isso. Se não, ore comigo, confirmando cada vez mais aquilo que o Senhor tem feito, para que Ele sustente nós com o seu braço forte e nos ajude a chegar ao final da nossa corrida, da nossa jornada, da nossa caminhada de fé. Aleluia. Feche os teus olhos. Pai, eu quero, na autoridade do nome do Senhor, no nome de Jesus, orar sobre a tua igreja nesse momento. Se aqui chegou alguém, Deus, com pensamentos contrários, ó Deus, de derrotas, de fraquezas, de sofrimentos, de repente imaginou que seria a última vez que pisaria, que não voltaria mais, ou que achava no seu coração que não havia nenhuma oportunidade. Eu profetizo, Senhor, essa voz seja repreendida e expulsa no nome de Jesus. E eu declaro a vida do Senhor sobre a vida de cada um aqui. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor levante novamente, que cada um possa crer, que cada um possa se vestir das suas armaduras e possa viver e caminhar essa jornada. No nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, aquele que convence a cada um do juízo e da sua justiça. Mova-se nesse lugar de uma forma diferente nessa noite. Nos leva a um outro lugar na tua presença, Pai. Nós te pedimos, Jesus, que o Senhor faça isso, em nome de Jesus. Você pode colocar a mão sobre o ombro do seu irmão. Coloque a mão sobre o ombro do seu irmão, ou pegue na mão, e comece a orar um pelo outro, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Nós colocamos nossa vida diante do Senhor, porque no Senhor reside poder e autoridade para transformar toda e qualquer situação, por mais difícil que seja. Se de repente pareça impossível aos olhos humanos, para o Senhor é possível, pois o Senhor é Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Aquilo que parece impossível para mim é possível ao Senhor. E nós liberamos no nome do Senhor uma unção aqui, ó Deus, transformadora, uma unção de cura, uma unção de libertação, uma unção de fortalecimento, uma unção de renovo, uma unção que transforma vidas, uma unção que vem muito além do que os nossos olhos podem ver. Que o Senhor se revele como esse Deus sobrenatural que o Senhor é, e nos capacite, e que nos mova, e que nos leve a um outro nível, a um outro lugar, aonde não fomos, que nós possamos, Deus, ser envolvidos, ó Deus, que possamos ser fortalecidos, no nome santo de Jesus, Pai. Nós pedimos a Ti, Jesus, porque o Senhor é bom, o todo tempo o Senhor é bom, as Suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, e nós colocamos a nossa vida na Tua presença, Pai, no nome de Jesus.